Senhores e senhoras, boa tarde a todos. Primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, tá? E só reforçando o que o Fábio Frota falou, meu pai em 2011, ele precisou de doação de sangue, e desde então, como homem, eu faço isso a cada 2 meses, tá? Então, é um exercício que eu aprendi, que eu coloquei na minha vida, e eu encorajo vocês a tomar a mesma atitude, tá? Então, vamos abençoar. Então, vem com o papai aí, ó. Na página de número 109. Bebês, na última prova que o INEP ele fez, de 15 questões de química, 8 eram de cálculos, tá? Então, como o curso de engenharia precisa muito disso, como os cursos da saúde precisam muito dos cálculos químicos, então a prova do Enem tem reforçado muito isso, tá? E eu quero que essa aula você guarde no seu coração. Ela vai ser fundamental na tua prova em outubro, tá? Então, vamos aí à página 109, resolvendo a questão de número 1. Observe aí comigo, ó. Diesel é uma mistura de hidrocarbonetos que também apresenta enxofre em sua composição. Esse enxofre é um componente indesejável, grife isso aí, ó, indesejável, pois o trióxido de enxofre gerado é um dos grandes causadores da chuva ácida. Nos anos de 1980, não havia regulamentação e era utilizado óleo diesel com 13.000 ppm. Tiago, ppm quer dizer o quê? Parte por milhão de enxofre. Em 2009, o diesel passou a ter 1.800 ppm de enxofre. E em seguida, foi inserido no mercado o diesel S500, 500 ppm. Em 2012, foi difundido o diesel S50, com 50 partes por milhão de enxofre em sua composição. Atualmente é produzido o diesel com teores de enxofre ainda menores. Eu quero que você visualize comigo, ó. Hoje, no Brasil, é comercializado o chamado diesel S10. Titi, quando eu tenho assim, ó, diesel S10, isso quer dizer o quê? O S se refere ao enxofre, é o símbolo dele. E esse 10 quer dizer a concentração do enxofre no diesel. Então esse 10 quer dizer 10 partes por milhão. E eu quero que você anote isso, ó. Tiago, o que é que se refere 10 partes por milhão? Quer dizer o seguinte: para cada 1 quilograma de diesel, você tem 10 miligramas de enxofre. Anote isso, tá? No seu coração aí, ó. Tiago, então, o diesel S10 quer dizer que para cada 1 quilograma, eu tenho 10 miligramas de enxofre. Se eu tivesse o diesel S50, isso quer dizer o quê? Que para cada 1 quilograma de diesel, eu vou ter 50 miligramas de enxofre. O diesel S13000, então para cada 1 quilograma de combustível, eu vou ter 13.000 miligramas de enxofre. Se você observar comigo, ao longo dos anos, a Petrobras ela tem reduzido o teor de enxofre. Mas, Tiago, por que a Petrobras tem feito isso? Porque na hora que você queima o diesel, que você queima a gasolina, que você queima o querosene, que são derivados do petróleo, você acaba liberando esse enxofre na atmosfera. E como é que esse enxofre ele é liberado? Ele é liberado por meio do que nós chamamos, ó, de SOX. Esse SOX pode ser o SO2 e o SO3. Só, Tiago, que quando esse SOX ele entra em contato com a água, você tem a formação de 2 ácidos, o sulfúrico e o sulfuroso. E esses caras são um dos responsáveis em provocar o quê? O que nós chamamos de chuva ácida. Então vamos só resumir aqui a história, ó. Por que a Petrobras tem interesse em reduzir o teor de enxofre no diesel? Porque na hora que ela reduz esse teor de enxofre, você diminui o que
que nós chamamos de chuva ácida. Então, ó, as questões que envolvem cálculos no Enem, normalmente elas apresentam um contexto ambiental, tá? Tiago, me diga uma coisa, mas como é que a Petrobras fez isso ao longo dos anos? E aí nós temos duas tecnologias para isso. E eu quero que você anote esses dois nomes. Bebê, anota o primeiro aí, ó. Hidrodesulfurização. Essa é a tecnologia mais utilizada hoje pela Petrobras. Como é que ela faz isso, Thiago? Ela pega o gás hidrogênio e vai borbulhar esse gás no petróleo. Na hora que você faz isso, esse enxofre é transformado em um gás, que é o gás sulfídrico. E esse gás ele é comercializado pela empresa. Aí observa comigo, ó. Olha como a Petrobras ela é inteligente. O enxofre, o texto te fala que ele é indesejável, ou seja, não é bom. Mas ela transforma esse indesejável em algo desejável, que é o H2S. Aí ela comercializa. Então ela vai ganhar de duas formas. Ela ganha vendendo diesel e ela ganha vendendo o H2S. Então, o que era indesejável passa a ser agora uma fonte de lucro. Mas eu não sei se alguém aqui deseja ser biólogo. A Petrobras, nos últimos concursos dela, tem contratado muito biólogo. Tiago, por que esses biólogos são importantes? Porque agora eles utilizam bactérias para transformar o enxofre em sulfato, que é esse SO4 2- aqui, ó. E esse cara, ele é solúvel em água. Aí observe, o petróleo tem enxofre. Eu jogo bactérias, as bactérias transformam esse enxofre em sulfato, e esse sulfato ele é solúvel em água. Aí eu jogo água ao petróleo. Só que petróleo e água não se misturam. Aí a água consegue extrair o enxofre. Então observa, ó, o enxofre foi transformado em sulfato, mas esse sulfato ele interage com a água e a água não interage com o petróleo. Aí você consegue remover o enxofre do petróleo. Então, ó, anota esses dois nomes, ó. Hidrodesulfurização. Esse termo desulfurização é retirar enxofre. E esse hidro vem de água? Não, esse hidro vem de H2. E a biodesulfurização, esse prefixo bio é exatamente porque o uso de um artifício biológico, que é exatamente quem? As bactérias. Então, não esquece desses dois nomes, tá? Isso pode ser até importante na hora de escrever uma redação, porque um dos temas que pode ser cobrado de vocês é exatamente essa parte ambiental, tá? Então, vamos aí ao comando da questão. Olha o que é que o Enem pede para você aí, ó. A substituição do diesel usado nos anos de 1980 por aquele difundido em 2012 permitiu uma redução percentual de emissão de SO3 de... Galera, olha o que é que você tem que fazer para resolver essa questão. Uma subtração e uma regrinha de 3. Observa, ó. Tiago, no ano de 1980, o que é que você tinha? Ó? Eu tinha 13 mil ppm. Se o que você tinha era 13 mil ppm, isso corresponde a quanto? Isso corresponde a 100%. Mas qual foi a tua redução? Em 2012, eu tenho 50 ppm. E em 1980, eu tinha 13 mil. Na hora que você pega 13 mil e subtrai de 50, eu passo a ter uma redução de 12.950. E agora matou, Titi. Se 13 mil corresponde a 100%, então 12.950 corresponde à minha resposta, ou seja, 99,6%. Galera, esse tipo de questão você não pode perder no Enem. Então, o que é que você faz sempre? Anota os teus dados. Como assim? O cara vai trabalhar com 2012
e o cara vai trabalhar com 1.980. Em 2012, eu tinha 50. Só que em 1980, eu tinha 13 mil. Na hora que você faz a diferença, você tem a redução que ele quer, que é uma redução de 12.950. Aí agora, é só fazer uma regra de 3. 13 mil está para 100%, então a tua redução, que foi 12.950, está para a tua resposta. E aí você chega aí, ó, no gabarito que a letra D te dá. Show? Então, na prova de química que envolve cálculos, eu aconselho você marcar o que ele quer, que é o comando da questão, e em cima do texto você desenvolver o teu raciocínio. A prova de cálculo químico do Enem é uma prova mais interpretativa. Se você interpretar o que ele quer, você vai trabalhar bem menos. Olha o que foi que eu fiz: uma subtração e uma regra de 3, tá? Então, descomplique isso aí. Então, a primeira questão, marcou comigo a letra D. Bebê, aproveitando esse contexto, né, da Petrobras, eu não sei se aqui alguém é de Quixadá, naquela região do Sertão Central, mas quando você vai para Quixadá, você passa por uma estação da Petrobras que trabalha com biocombustível. Tiago, por que a Petrobras trabalha com biocombustível? O biocombustível, ele tem algumas vantagens com relação ao combustível fóssil. E uma das grandes vantagens do biodiesel em relação ao diesel, anota isso aí, ó. Biodiesel não tem enxofre como impureza, tá? Anota isso aí. Então, uma das vantagens de você trabalhar com o biodiesel é exatamente porque você não tem enxofre. Então, isso é um ponto positivo na questão ambiental. Mas você tem um outro ponto positivo. Qual é? O biodiesel vem de uma fonte renovável? Vem, né? Vem da semente do algodão. Ele pode ser proveniente do girassol. Ele hoje é obtido por meio da tilápia, das vísceras da tilápia, e o Ceará é um grande produtor de tilápia. Então, você tem uma fonte renovável, diferente do diesel, que vem do petróleo, que é uma fonte que não é o quê? Que não é renovável. É outra vantagem. Mas, Thiago, por que o biodiesel não é hoje uma realidade tão grande? Porque o biodiesel é caro a produção dele. Você tem, por exemplo, que plantar a mamona. Aí você tem que ter uma grande área, né, para fazer essa plantação. Tem que retirar a mamona, retira o óleo dela. Desse óleo eu faço uma reação química, que é a transesterificação. Aí dessa reação eu vou fazer uma purificação e aí chegar no biodiesel. Então é um processo que ainda envolve um custo operacional muito alto. Como a principal forma de transporte no Brasil é o transporte rodoviário, ou seja, usa muito diesel, então isso acaba onerando um custo muito alto. Se o Brasil substituísse o diesel pelo biodiesel de maneira total, isso ia gerar um custo muito alto. A inflação iria o quê? Disparar, já que a principal forma de transporte depende do diesel. Tá? Então, são alguns pontos que são importantes, até mesmo na questão de desenvolver uma redação. Tá? E aí vamos à questão de número 2. Galera, e eu vou ler o texto e eu quero que você marque alguns pontos que são importantes, tá? Olha essa questão do Enem do mesmo ano, tá? Da primeira. Mais uma vez a preocupação com o enxofre. Grandes fontes de emissão do gás dióxido de enxofre são as indústrias de extração de cobre e níquel, em decorrência da oxidação dos minérios sulfurados. Grifou esse prefixo sulfo aí, ó. Que aparecer esse prefixo sulfo, quer dizer a presença do enxofre. Para evitar a liberação desses óxidos na atmosfera e a consequente formação da chuva ácida, aí observe, de 15 questões, 2 envolvendo o mesmo tema, chuva ácida. O gás pode ser lavado em um processo conhecido como dessulfurização. Já falei com vocês sobre isso hoje.
Dessulfurização é a retirada do enxofre. Aí continua. Conforme mostrado na equação 1. Virou a página comigo. Aí observa, ele te deu uma primeira reação, onde você tem o carbonato de cálcio, que é o CaCO3, reagindo com o SO2, formando CaSO3, que é o sulfito de cálcio, e liberando CO2. Por sua vez, o sulfito de cálcio formado pode ser oxidado com auxílio do ar atmosférico para a obtenção do sulfato de cálcio, como mostrado na equação 2. Essa etapa é de grande interesse porque o produto da reação, popularmente conhecido como gesso, é utilizado para fins agrícolas. Aí ele te deu uma segunda reação, onde eu tenho aí duas vezes o sulfito de cálcio reagindo com O2, formando duas vezes o sulfato de cálcio. As massas molares dos elementos carbono, oxigênio, enxofre e cálcio são iguais a 12 gramas por mol, 16, 32 e 40, respectivamente. Aí grifou isso aí, considerando um rendimento de 90% no processo, a massa, grifou isso aí, a massa de gesso obtida em gramas, aí grifou isso aí, por mol de gás retido, é mais próxima de. Então, observa como é que eu vou resolver essa questão, Titi, se você observar, na primeira reação, eu tenho aqui, o carbonato de cálcio reagindo com o SO2, formando CaSO3, que é o sulfito de cálcio, e o CO2. Mas o que é que a primeira reação tem em comum com a segunda? Se você observar, um dos produtos da primeira, que é o CaSO3, ele é reagente na segunda. Só que as quantidades não estão iguais. Na reação 1, você vai produzir 1 mol, que ele colocou para você no texto. Enquanto que na 2, eu vou ter 2 mol desse cara. Tiago, para que a primeira reação ela tenha sintonia com a segunda, eu vou ter que multiplicar toda a primeira reação por 2. Então, no teu material aí, você vai pegar a primeira reação e vai multiplicar essa reação por 2. Exatamente, para que o produto da primeira, ele fique igual com o reagente da segunda. Mas, Tiago, o que é que o cara quer? Ele quer trabalhar com o SO2, que é o gás retido, que é o poluente, e ele quer trabalhar com o gesso. Olha como a química é perfeita, algo que era ruim, que é o SO2, que poderia provocar chuva ácida, ele acaba se transformando no gesso, que pode ser utilizado para fins agrícolas, para fornecer cálcio às plantas, ele pode ser utilizado pela construção civil, ele pode ser utilizado pela medicina. Então, algo ruim se transforma em algo bom, que é um dos princípios que nós chamamos de química verde. A química verde, que também foi questão do Enem no ano passado, um dos objetivos dela é reduzir a questão da poluição, ou seja, você transformar algo ruim em algo bom. Titi, mas o que é que essas reações, elas me dizem? Se você utilizar 2 mol do SO2, você é capaz de produzir 2 mol de gesso. Tiago, então o gesso, ele quer que você trabalhe em massa. Aí o cálcio tem massa de 40, o enxofre 32 e o oxigênio 16. Na hora que você soma tudo, dá 136 gramas por mol. Então, Titi, como é que fica agora? Se você utilizar 2 mol do SO2, você vai produzir 2 vezes 136 gramas de gesso. Mas o cara quer que você utilize 1 mol do SO2. Então, em 1 mol do SO2, eu vou ter chance. Aí quem é o nosso chance? 136 gramas de gesso. Então, de novo, eu sei que 2 mol do meu gás poluente vai produzir 2 mol de gesso. Mais 2 mol de gesso vai ser 2 vezes 136. Então,
Então, se eu quero tratar um mol do SO2, eu preciso de quanto? De X. Então, deu X, 136. Mas ele te fala que o rendimento é de 90%. Então, Tiago, eu vou pegar esse 136 e multiplicar por 0,9, que é o rendimento. Aí eu vou ter quanto? 122,4. Gabarito aí, ó, letra C. Observa, eu fiz uma regra de 3 e uma multiplicação. E minha questão era chegar ao fim. Se na prova de química você estiver fazendo muita conta, pode parar. Tem alguma coisa errada. Então, leia novamente o texto, visualize o que ele quer, visualize o que ele te deu e monta a tua relação, tá? Então, questão 2, gabarito, letra C, né? De vozão na série C. Tá chegando a hora. Meu filho. O torcedor do Fortaleza sofreu muito ao longo desses anos, né? Então está na hora de mudar esse quadro aí. Pronto. Esse valor de 136, ele veio um cálcio, tem uma massa de 40. Aí o enxofre, 32. Aí eu vou ter 4 vezes o oxigênio, que ele te deu, que é 16. Que eu somo todo mundo, aí dá o valor de 136. Então, no caso do gesso, para cada mão dele, eu tenho uma massa de 136 gramas. Show? Bebês, quando vocês convivem um pouquinho, eu sempre comento isso com os meus alunos, tá? Na idade de vocês, eu não sabia muito bem o que fazer. O meu sonho, né, era ser farmacêutico. Meus pais queriam que eu desse da média. Papai, eu não vou dar para ninguém não, né? Então eles queriam que eu fizesse medicina e eu não queria fazer medicina, eu queria a farmácia. Só que uma pressão familiar muito grande, né? E eu lembro como se fosse hoje, né? Meu pai chegou no pai e disse assim, ó, se você for fazer para a farmácia, eu não pago nem sua inscrição. Aí eu falei, não, mas eu quero fazer o que der farmácia. Ele queria que eu fizesse medicina. Aí o que foi que eu fiz, né? Comecei a dar aula particular. Juntei o dinheiro da inscrição. Paguei a inscrição, eu ia fazer o curso que eu queria, da farmácia. Quando foi próximo ao vestibular, meu pai falou assim, Tiago, é o seguinte, eu paguei um estudo para você durante 18 anos e você vai fazer farmácia. Vamos fazer um acordo? Eu falei, diga. Se você passar em primeiro lugar geral, eu paro de encher o seu saco. E aí você vai seguir o seu sonho. Pois agora está feita a aposta. Então a minha luta não era mais contra o vestibular. Minha luta era contra o meu pai, o desafio que ele fez. Meu irmão, eu comecei a estudar como nunca eu estudei na minha vida. Galera, em 2 meses, aliás, em 40 dias, eu perdi 25 quilos. Né? Em 2 meses, eu perdi 30 quilos. Né? Estou pensando em fazer o Enem de novo, né? Para baixar um pouquinho. Mas de maneira que eu peguei isso aí como desafio para a minha vida. Quando saiu o resultado do vestibular, eu não sabia se eu chorava, se eu ria, ou se eu dava um valor no super meu pai. Né? De maneira que estava lá, colocação 0, 0, 1. Rapaz, eu peguei aquilo ali e falei, pai, essa conquista, né, ela foi graças ao seu desafio. E eu quero dar um abraço no senhor, porque essa conquista, ela veio de uma aposta, ela veio de um ponto negativo. E aquilo ali me uniu ao meu pai de uma maneira incondicional, né, ainda mais. Então, o que era um desafio tornou-se realidade e deu muito certo. Né? Aí eu acabei fazendo farmácia, eu fiz biologia, né? E aí eu vi que nenhum dos dois me fascinava como a química. Aí eu fui fazer química, né? Então assim, eu não tenho 40 anos, eu não vou Fábio Flor também não, tá? Então, com 26 anos, eu tinha 3 formações, né? Farmacêutico, biólogo e químico. E hoje eu sou um cara totalmente realizado, né? Por estar passando esse conhecimento para um grande número de alunos. Então, nunca deixe de estudar. É a melhor coisa do mundo. Tiago, parou por aí? Não. Ainda faltam 2 cursos para que eu possa morrer. Engenharia Civil e Ciências Contábeis. Esses 2 eu vou fazer nos próximos 10 anos, tá? Então, quem for fazer Engenharia Civil, de repente, conta o papai aqui como colega de sala, tá? Então, simbora.
Questão de número 3. Ele fala assim, pesquisadores conseguiram produzir grafita magnética por um processo inédito em forno com a atmosfera controlada e em temperaturas elevadas. No forno são colocadas grafita comercial em pó e óxido metálico, tal como o seu óleo. Bebê, vem comigo, O que foi que o cara colocou? Ele colocou a grafita, que é carbono, em contato com quem? Com o seu óleo. Então tá aqui, a minha reaçãozinha. Quem são os reagentes? A grafite, que é o carbono, e o óxido metálico, que é o seu óleo. Continue. Nessas condições, o óxido é reduzido e ocorre a oxidação da grafita, com a introdução de pequenos defeitos, dando origem à propriedade magnética do material. Considerando o processo descrito, aí olha como manda a questão, considerando o processo descrito com o rendimento de 100%, 8 gramas de CO produzirão uma massa de CO2 igual a... Então vem comigo, olha a tua reação. Eu tenho carbono mais CO, aí eu vou formar o CO2, ele te fala aí no enunciado, e está faltando quem? O cobre. Só que eu preciso fazer o balanceamento dela. Titi, o que é fazer o balanceamento? A quantidade de átomos que eu tenho antes da seta tem que ser a quantidade de átomos depois da seta. Então, para ficar balanceado, eu vou colocar o 2 aqui, antes do seu e eu vou colocar o 2 antes do cobre. E a minha equação está balanceada. Mas olha o que ele quer de você. O cara quer saber a massa de CO2 quando você utiliza 8 gramas do seu Então, observa comigo, o carbono não interessa, ele não te deu nada sobre o carbono e nem pediu nada sobre ele, mas ele te deu o seu óleo e ele quer saber o CO2. Tiago, qual é a relação que eu tenho entre eles? É que 2 mol do seu óleo vai produzir 1 mol de CO2, mas a massa do seu óleo vai ser quanto? 64 do cobre, que ele te deu, mais 16 do óleo, que dá 80. E o CO2, eu tenho 12 do carbono, mais 2 vezes 16, que vai dar 44. Então, Tiago, 2 vezes 80 dá 160. Então, utilizando 160, eu vou produzir 44. E utilizando 8, eu vou ter o chance. Aí quem é o meu chance? 2,2. Galera, uma regra de 3. E aí você mata a questão de química do Enem. Então, interpretando, vai descomplicar a tua vida. Então, Tiago, por que você não trabalhou com o cobre? Ele nem me deu nada sobre o cobre e nem pediu nada. Então, esquece o cobre. A grafite, ele não me deu nada sobre ela e nem pediu nada. Você esquece. Você só trabalha com o que ele te fornecer e com o que ele quer. Então, eu só trabalhei com o CO porque ele me forneceu. E eu vou trabalhar com o CO2 porque ele pediu. Então, observe que 2 mol do óxido de cobre vai formar 1 mol de CO2. Eu transformo 1 mol em grama e aí faço minha regra de 3. E aí minha questão, ela chega ao fim. Tá? Então, gabarito aí. Letra A de aviões. Bebezinho, um dos pontos que me fez ser professor, também é a capacidade de desenvolver conhecimento. Então, muitas vezes, o professor fica só em aula, em sala de aula, repassando conhecimento. Eu encorajo a vocês a fazer o mestrado, fazer o doutorado, porque a partir disso você consegue produzir também conhecimento. Então assim, eu sempre pensei assim, rapaz, eu tenho uma vida, e não deixar nada nessa vida,
Para mim é uma frustração muito grande. Ao que foi que eu fiz? Fiz o meu mestrado aqui na UFC e lá eu desenvolvi um gel que ele vai ser utilizado para o tratamento de câncer de pele. Então ele é um gel feito com açúcar, ou seja, um custo baixo, né, relativamente, com um tipo de açúcar, e aí você aplica na pele, onde você vai utilizar para cicatrizar. Né? Outro ponto que ele vai ser utilizado vai ser para herpes labial. Então, para herpes hoje você utiliza muitas vezes um antiviral. E aí você vai utilizar agora, né, se Deus quiser daqui a alguns anos, um açúcar, que é um carboidrato, que você passa no lábio e ele vai matar o vírus, tá? Então assim, é um processo que levou 2 anos para ser produzido, né? Mas que daqui, né, em torno de 3, 4 anos, a gente vai estar com isso aí no mercado para vocês, tá? Então eu me encorajo a você deixar, né, um legado para as próximas gerações. Não só os filhos, né? Mas também o seu conhecimento. E aí, faça isso também, tá? E perguntaram assim, ó, professor, esse rendimento de 90% e 100% nas questões vão influenciar? Influenciam, tá? Se você observar comigo, ó, na questão anterior, pode só pedir para ajustar aqui de novo? Pronto, beleza. Na questão anterior, na questão 2, se você observar no final, eu multipliquei meu resultado por 0,9, porque ele me fala que o rendimento é de 90%. Na questão 3, como o rendimento é de 100%, eu iria multiplicar por 1, então não muda em nada, tá? Então, se o rendimento for 100%, não muda nada. Porém, se o teu rendimento fosse 90%, o teu resultado eu multiplico por 0,9. Se o rendimento for de 50%, eu vou multiplicar por 0,5. Se o rendimento for de 80%, vou multiplicar por 0,8. Então, fica atento aí à questão do rendimento, tá? E aí vamos à questão de número 4. Essa questão bem light, ó. As mobilizações para promover um planeta melhor para as futuras gerações são cada vez mais frequentes. Galera, mais uma questão envolvendo cálculo com química ambiental. A maior parte dos meios de transporte de massa é atualmente movida pela queima de um combustível fóssil. A título de exemplificação do ônus causado por essa prática, basta saber que um carro produz em média cerca de 200 gramas de CO2 por quilômetro percorrido. E lembrar que o seguinte, ó, o CO2 ele contribui muito para quê? Para o aumento do efeito estufa, né? Além disso, o CO2 também é um dos contribuintes para a formação da chuva ácida. Então são 2 prejuízos ambientais. Continue, ó. Um dos principais constituintes da gasolina é o octano, que é o C8H18. Por meio da combustão do octano, é possível a liberação de energia, permitindo que o carro entre em movimento. A equação que representa a reação química desse processo demonstra que, galera, 2 reações que vocês vão revisar, anotem: combustão e neutralização. Essas 2 reações o Enem não te fornece, tá? O aluno tem que saber montar as reações. Titi, mas o que é você promover uma combustão? É você queimar. Então, Tiago, é o seguinte, ó. Eu vou promover um processo de queima. Aí observa, ó. O meu combustível é o C8H18, que é o octano. Aí todo combustível para reagir, ele precisa de quem? Do comburente, que é o O2. E Tiago, quando eu tenho aqui, ó, combustível mais comburente, eu vou formar o quê? CO2 e água.
Galera, quando a combustão é completa, o teu produto é o gás carbônico e a água. Porém, se a combustão ela não for completa, você acaba produzindo monóxido de carbono e água. Mas, Tiago, como é que eu sei se é completo ou não? Se o texto não fala. Mas no primeiro parágrafo, ele fala para você da preocupação com o CO2. Se ele está preocupado com o CO2, então quem é o teu produto? CO2 e água. Não esqueçam disso, ó. Gasolina mais O2, quem são os produtos? CO2 e água, que é exatamente a chamada combustão completa. Bebê, só um parênteses aqui, ó. Vou trabalhar com vocês um ponto que é importante. O CO2, ele é um gás que sufoca você. Como assim? Se eu tiver em uma sala só com o CO2, aí o que é que ocorre? Você inspira esse CO2, o CO2 vai para a tua corrente sanguínea, e o CO2, quando ele entra em contato com a água, ele começa a mudar a acidez do sangue. Quando o sangue começa a mudar a acidez dele, aí essa mudança de acidez ativa o bulbo, que é o órgão do teu corpo responsável pelo movimento, pelo comando involuntário da respiração. Então, quando o teu sangue está ácido, o cara fica o quê? Puxando o oxigênio, exatamente porque o bulbo foi ativado para que ele dê um comando de respiração involuntário. Por isso que assim, ó, Tiago, hoje eu quero morrer, aí você vai respirar. Daqui a pouco você puxando o ar. Isso porque ao mudar a acidez, você ativa o bulbo. Mas se na sala tiver monóxido de carbono, você não sente isso. Você vai inspirando esse monóxido. Como esse monóxido não reage com água, ele não muda tua acidez sanguínea. Aí você inspira o monóxido, vai fechando o olhinho como se você fosse dormir, e você morre. É uma morte light, tá? Mas por quê? Porque você não sente dor. Por exemplo, lá esse ano, 70 anos da Segunda Guerra Mundial, Hitler utilizava um gás que era o chamado cianeto de hidrogênio. O cianeto faz um papel muito parecido com o monóxido. Ele se liga à hemoglobina de maneira irreversível. Aí o cara não consegue transportar o O2. Aí o cara veio. Aí o cara morre. Por isso que Hitler utilizava, né, o ácido cianídrico ou cianeto de hidrogênio para matar os judeus. Porque ele colocava esse ácido e ele saturava toda a hemoglobina. Aí deixava de transportar o oxigênio. Aí o cara morria. Lá na Boate Kiss, aquele acidente que ocorreu, quando o revestimento de poliuretano começou a queimar na boate, começou a liberar monóxido de carbono e começou a liberar o cianeto. Aí as pessoas foram intoxicadas. Essa intoxicação é tão grave que muitas pessoas em janeiro, quando ocorreu, só foram sair do hospital em abril, maio, intoxicadas pelo cianeto e pelo monóxido, tá? Por isso que é um gás tão prejudicial. Titi, mas o que a questão quer é que você monte a reação e faça o balanceamento, ó. Bebê, no balanceamento, a quantidade de átomos que eu tenho antes da seta tem que ser a quantidade depois da seta. Então vem comigo, ó. O meu combustível é C8. Quantos carbonos eu tenho? 8. Então depois da seta eu tenho que ter quantos carbonos? 8 também. Por isso que o papai colocou aqui, ó, 8 CO2. 8 vezes 1, 8 carbonos. Titi, eu tenho 18 hidrogênios. Qual é o número que multiplicado por 2 da água vai dar 18? 9. Então, 9 vezes 2, 18. Tiago, quantos oxigênios eu tenho? Do produto, ó, 8 vezes 2, 16. 16 mais 9, 25. Então, antes da seta, eu preciso ter 25 de oxigênios. 25 meios multiplicado por 2, eu cancelo 2 por 2, ó, vou ter 25.
Então minha equação está balanceada. Então não esquecer, balancear quer dizer o quê? A quantidade de átomos que eu tenho antes tem que ser a quantidade que eu tenho o quê? Depois. E aí acabou a questão, ó. Quando você faz o balanceamento, isso quer dizer o quê? Que para 1 mol de octano, eu preciso de 12,5 mol de O2, que é o componente. Eu vou produzir 8 mol de CO2 e eu vou produzir 9 mol de água. Então vem para os íons. Olha a letra A. No processo, a formação de oxigênio falso. O oxigênio é reagente e reagente é consumido. Quem é que foi formado? CO2 e água. Então, letra A, falso. Letra B. O coeficiente estequiométrico para a água é de 8 para 1 de octano. Não, papai. A água, o coeficiente é 9. Falso. Letra C. No processo, há consumo de água. Falso. A água é produzida, ela é formada. Quem é consumido são os reagentes. Letra D. O coeficiente estequiométrico para o oxigênio é de 12,5 para 1 de octano. Perfeito, ó. Para 1 mol de octano, 12,5 mol de O2. Então, gabarito, letra D.